Imagine um homem que trabalha como um faz-tudo. Desde pequeno ele sempre foi bom em tudo que fez, mas não foi o suficiente para se destacar, e então acabou trabalhando como um faz-tudo. Mesmo sendo bom no que faz, ele nunca foi valorizado e por causa de uma discussão com um cliente foi demitido e no mesmo dia o famoso caminhão do Isekai o atropelou. Com isso, Saito foi mandado para o mundo medieval e lá encontrou várias pessoas que realmente dão valor ao trabalho dele. Com direito a um mago muito poderoso que esquece os feitiços, uma fada gananciosa e uma cavaleira que é apaixonada por ele. Agora eles irão se aventurar juntos enquanto enfrentam vários desafios em uma dungeon cheia de mistérios. Eu sou Lancelot e no Resumindo Animes de hoje assistiremos Handmaid Saito. E pessoal, não se esqueçam de deixar o like e se inscreverem no canal. E estamos em busca dos 200 mil inscritos e preciso da ajuda de todos vocês. A história inicia com algumas pessoas em uma dungeon. Até que um homem que não parece daquele mundo estava usando suas habilidades para abrir uma porta. O que ele conseguiu rapidamente. Contudo, ao abrir a porta, ele viu que havia outra. Porém, essa estava protegida por uma magia, e então ele precisou da ajuda do mago. Dentro da sala havia um baú, e enquanto Saito tentava abri-lo, voltamos para o passado, onde o protagonista estava em seu mundo. Ao abrir rapidamente a porta de uma mulher que havia esquecido suas chaves, ele cobrou o valor do serviço. Porém, como o trabalho foi muito rápido, ela não queria pagar tanto. Assim, descobrimos que Saito se sentia muito mais realizada agora do que no seu mundo anterior. No entanto, aquele baú se tratava de um Mimic. E então a cavaleira precisou agir e deu um fim no monstro. Descobrimos que o nome dela é Raelza. E como o elmo dela estava um pouco solto, ele decidiu ajudar. Enquanto ele fazia isso, eles conversaram. E ela demonstrou admirar bastante o protagonista por tudo o que ele conseguia fazer. No lado de fora, descobrimos o nome dos outros integrantes e o level de todos do grupo. La Fampan é a fada e está no level 35, Raelza no 41, Saito no 8 e Morlock no level 83. Ele já havia se aposentado uma vez e mesmo sendo muito poderoso, costuma se esquecer dos encantamentos e certo dia, quando ele esqueceu onde deveria se encontrar com as garotas, acabou se teleportando para dentro de um monstro. Porém, no fim acabou conseguindo encontrá-las. Morlock dá muito trabalho para elas, porém ele também possui pontos positivos, pois certo dia todo o grupo deles morreu, com exceção do mago, o qual mesmo estando sem poder mágico, arrastou os corpos deles com ele até a superfície para trazê-los de volta à vida. Além disso, precisou vender quase todo o equipamento deles para isso, embora ela não saiba o porquê dele não ter vendido a armadura de biquíni dela. Por estar velho, o mago costuma ter muitas dores nas costas, e então La Fampan usa seus poderes para curá-lo. Porém, não faz isso de graça, sempre cobra uma moeda de ouro pelo serviço. Como ela estava com dificuldade para carregar seu dinheiro, o protagonista ofereceu construir uma mochila para ela, e depois de pouco tempo ele conseguiu. Ela perguntou qual seria o valor do serviço, mas Saito não cobrou e como ela queria pagar de alguma forma, o protagonista pediu para ela curar mais uma vez as costas de Morlock. Outro dia, Raelza achou estranho quando viu o protagonista usando a unidade de medida do mundo dele, e descobrimos que nesse mundo, eles usam uma unidade de medida chamada Maderaka. Basicamente, o motivo disso é por causa do fundador desse reino, que era muito conhecido por ter uma pistola muito grande. Com toda sua virilidade, ele teve 300 filhos, e os estudiosos da época começaram a usar o tamanho da peça do rei como unidade de medida. Assim na corte vemos outro personagem, um anão mago, que usa sua incrível resistência para segurar os golpes, enquanto faz um encantamento poderoso para explodir seus inimigos. Além dele, vemos outro grupo, com uma garotinha e um homem barbudo, os quais possuem como arma um cajado e um machado gigante. Porém, para nossa surpresa, é a garota que usa o machado. Voltando para o protagonista, ele estava em uma loja de itens até que uma cavaleira apareceu. Porém, mesmo com uma armadura diferente, Saito conseguiu reconhecer Raelza. Por causa disso, ela saiu de lá rapidamente e descobrimos que ela apenas estava curiosa com o que o protagonista estava conversando com a atendente. Dias depois, vemos um homem vendendo uma espada e ele acreditava ter feito um ótimo negócio.
pois ele apenas havia usado magia e uma espada ruim. Contudo, a vendedora e o protagonista sabiam que aquela espada estava ainda com a bainha, e na verdade era uma espada 15 vezes mais cara do que ela pagou. De volta para a dungeon, quando Saito estava em perigo, Morlock tentou usar uma magia para ajudá-lo, porém se esqueceu do encantamento. Com isso, Raelza precisou agir, e o protagonista começou a pensar em si mesmo como um fardo para os outros. Por isso, ele pediu para Morlock ensinar magia para ele. Assim, em outra batalha, vemos que o grupo estava em apuros por causa da quantidade de inimigos. Dessa forma, Morlock estava pronto para usar uma magia poderosa, porém se esqueceu do encantamento mais uma vez. No entanto, Saito decorou aquele feitiço e lembrou o mago, o qual incinerou todos os inimigos. Basicamente, Morlock ensinou alguns feitiços para Saito. Porém, como ele não tem nenhum poder mágico, não pode usar magia. Assim, pensou que poderia memorizar os encantamentos para ajudar. Em outra aventura, vemos que o protagonista havia se machucado e estava sozinho. Voltando um pouco no tempo, vemos que ele estava tentando abrir um baú. E quando conseguiu, uma luz apareceu e ele caiu em um buraco. Por causa da queda, ele quebrou sua perna e como estava em uma área onde não podia usar magia, Saito pensou que seria o seu fim. Desse modo, ele começou a se lembrar de sua vida passada, onde o chefe dele não dava nem um pouco de valor ao serviço dele, o que fez Saito pensar que era substituível. Contudo, nesse mundo é diferente. Seus amigos correram para salvá-lo, pois para eles, ninguém jamais poderia tomar o lugar dele. A cena corta e vemos eles enfrentando um monstro com várias cabeças, porém Raelza não podia ajudar, pois ela não conseguia batalhar contra coisas viscosas. Com isso, o protagonista precisou lutar e com a ajuda de Morlock eles conseguiram. Após isso, eles não entenderam quando viram o protagonista limpando a carne do monstro, mas vemos que ele tinha um plano. Pois antes foi na loja de itens para comprar algumas agulhas, mesmo que a atendente quisesse que ele as usasse para matar Raelza. Usando o item, vemos o protagonista cozinhando e depois de pronto eles viram que estava muito bom. A cena corta e vemos o protagonista explicando sobre as diferentes armadilhas que existem nesse mundo. E ele já estava conseguindo diferenciar quais baús valiam a pena abrir. Desse modo, Saito até conseguia desarmar algumas armadilhas usando suas ferramentas. Mas vemos que ele não está tão bom assim nisso, pois acabou ativando uma armadilha e um slime comedor de metal apareceu e dissolveu a armadura de Raelza, mostrando como ela era bonita. A cena corta e vemos uma sacerdotisa e uma elfa lutadora, que mesmo se ferindo deu uma surra em vários monstros. A sua parceira a curou rapidamente, e vemos que rolava um clima entre as duas. Além disso, a sacerdotisa revelou que gosta de ver as feridas da elfa, e quando ela a cura, sente que a elfa vai se tornando dela aos poucos. Além das duas, vemos outros personagens, um rei e seu assistente, os quais estavam procurando por um herói para batalhar contra um Lorde Demônio. Porém, como nenhum apareceu, o próprio rei foi para a batalha. Quando o rei retornou, descobrimos que ele derrotou tranquilamente o Lorde Demônio, o qual estava sem cabeça jogando xadrez contra o rei. Mais tarde vemos que um cavaleiro bonito foi contratado para substituir um comandante que havia se rebelado. Porém, aquilo era uma máscara e se tratava do Lorde Demônio, que parece ter se tornado amigo do rei. Voltando para o grupo principal, enquanto eles acampavam, Morlock precisava de tratamento para suas costas, porém estava sem moedas de ouro. Por causa disso, o protagonista pagou pelo mago, e descobrimos o motivo de Lafa ser tão obcecada por dinheiro. Ela é uma fada do luar e sua raça foi amaldiçoada pela deusa da lua no passado. E então, se elas não derem ofertas de moedas de ouro na lua cheia, seus corpos ficam menores e se não fizer nada, em 5 anos o corpo dela terá o mesmo tamanho de um grão de areia. Ao descobrir isso, Saito disse para dar o que ele ganha nas aventuras para Lafa. Porém, Raelza avisou que a fada não aceitaria isso, pois ela é orgulhosa e odiaria receber caridade. Desse modo, o protagonista teve uma ideia. Assim, antes de abrir algum baú, pedia para ela lançar uma bênção nele em troca de uma moeda de ouro. Com isso, ele conseguia ajudar a fada. Porém, ao abrir o baú, uma armadilha de teleporte apareceu e levou Raelza e o protagonista para outro lugar.
A cavaleira acredita que os outros dois não foram puxados por terem forte resistência à magia. E o protagonista começou a se preocupar, pois poderia ser um fardo para ela. De repente, um golem de ferro apareceu, e então Raelsa decidiu batalhar contra ele para Saito fugir. No entanto, vendo que ela não conseguiria vencer, o protagonista decidiu agir, e pulou nas costas do monstro. Dessa maneira, ele pegou um pouco daquele slime que havia guardado. Assim, Raelsa conseguiu finalizar o golem. Porém, Saito acabou ficando extremamente ferido. Próximo da morte, ele pensou mais uma vez em sua vida passada, onde, quando criança, ele sempre ia bem nos estudos e esportes, porém nunca conseguia se tornar o melhor, e então, sem perceber, acabou se tornando alguém relativamente útil, mas que poderia ser substituído por qualquer um. Foi por isso que ele estava tão feliz nesse novo mundo, pois era útil de verdade para seus amigos. Sabendo que quanto mais tempo passar após a morte, menor a taxa de sucesso para revivê-lo, Raelsa sabia que não poderia deixar Saito morrer. E então se lembrou de um item que ela possui. Como isso mesmo que esse item fosse muito importante para ela, Raelsa deu para o protagonista usando a sua boca. E depois de um tempo, os outros apareceram. E em outro dia, vemos Saito e Lafa passando por uma loja de consultoria matrimonial, onde um cavaleiro de level baixo não teve um par que gostou e o protagonista ficou pensativo com isso. De repente, eles viram Morlock no local e ele queria se casar com a atendente, porém Raelsa apareceu para tirá-lo de lá. De volta para a dungeon, vemos eles enfrentando uma sucubus, a qual enfeitiçou o protagonista, o que deixou Raelsa furiosa e ela partiu para cima do monstro. Como ele ainda estava enfeitiçado, acabou indo na direção da cavaleira, mas antes que algo acontecesse, Lafa renovou o encantamento. Depois disso, vemos Morlock com a sucubus. Mas como a resistência mágica dele é absurdamente alta, ele não estava encantado, apenas queria uma diversão. A cena corta e vemos outro personagem, um mago que carrega um cajado feito da árvore do mundo, que é absurdamente grande. Contudo, como recitar encantamentos é cansativo para ele, o velho prefere usar o cajado como um porrete. Além dele, vemos um ninja com a habilidade de travar seus inimigos ao pisar nas sombras deles. Entretanto, ao encontrar uma bruxa poderosa, ele acabou sendo engolido pela sombra dela e mandado para o reino dos demônios. Certo dia, ele retornou das profundezas da terra com demônios poderosos ao seu lado. Porém, quando ele conseguiu paralisá-la, não a cortou, mas sim deu um beijo na bruxa, pois acabou se apaixonando por ela. Em outro lugar, vemos Kynes, um candidato a herói. Descobrimos que os líderes daquele reino enganaram o povo para fazer o garoto ser tratado como um herói. Para o grupo dele ficar completo, colocaram uma feiticeira chamada Haite por ela ser fofa, e um sacerdote chamado Monpui, que foi para o grupo por ser sobrinho de um deles. Voltando para o protagonista, ele acabou encontrando um livro trancado e quando conseguiu abrir, havia algo dizendo que era um cogumelo, mesmo que parecesse outra coisa. De repente, Morlock apareceu e mostrou para Saito como o cogumelo funcionava, e eu não posso mostrar para vocês. Em outra aventura, um dos alicates do protagonista quebrou, o que o deixou para baixo, porém o mago conhece um ferreiro que pode ajudar. Ele era tão bom que terminava seus serviços de maneira muito rápida. Porém, os clientes reclamavam de pagar tanto por um serviço feito por pouco tempo. Assim, ele perdeu a fé nos outros e se aposentou. Assim, ele foi para o fundo de uma caverna e estava atrás de uma porta com 108 fechaduras. Porém, o protagonista conseguiu abrir todas elas e eles foram visitar o ferreiro. Ele conseguiu consertar a ferramenta de Saito, e agora estava mais forte do que antes. Pensando como o ferreiro era bom, o protagonista teve uma ideia, porém achou melhor não fazer isso. Depois de comerem, descobrimos que Saito teve a ideia de criar uma arma de fogo com a ajuda do ferreiro. Porém, ele acha melhor não trazer isso para esse mundo, mesmo que ele quisesse muito uma arma. Em outro dia, o protagonista pegou um resfriado e como ele estava mal, eles decidiram ir para a Dungeon 6 Saito. O que ele achou que não geraria problemas, já que é inútil em batalhas. Contudo, Saito ajuda Morlock com os feitiços, protege Lafa e ainda dá suporte para Raelsa.
Assim, quando eles voltaram, estavam muito mal e queriam que ele voltasse logo ao trabalho. Já se passaram 6 meses desde que o protagonista foi para aquele mundo, e ele estava conversando com Mei Vena sobre sua vida passada. Descobrimos que quando o protagonista foi reclamar com seu chefe sobre os problemas do serviço, foi demitido como se fosse nada, e quando voltava para casa acabou sendo atropelado. Porém, quando se deu conta, foi parar na cama de Raelza. Ao ver um homem estranho em seu quarto, ela o atacou. Porém, Morlock apareceu e, por não sentir nenhum poder mágico vindo dele, entendeu que Saito não era daquele mundo, o que salvou a vida dele. Em uma taverna, o protagonista conversou com seu grupo sobre como aquele golem de ferro conseguia se mexer. Porém, ninguém sabia a resposta. Com isso, eles decidiram ir até o local para averiguar. E descobrimos que eles precisam pagar uma taxa para entrar na dungeon toda vez que vão lá. Por causa disso, eles precisam encontrar algum tesouro ou ficarão no vermelho. Quando chegaram, não havia sinal do monstro, porém Saito conseguiu encontrar um robô aspirador de pó. Porém, ele acabou fugindo. E eles encontraram uma passagem secreta. E pela primeira vez em décadas, o grande labirinto foi ampliado. E essa área foi batizada como o Túnel de Saito. Com a nova área aparecendo, aventureiros de todo o reino começaram a se reunir no local. E vemos que aqueles personagens aleatórios que vimos antes estavam lá. E então a história de todos eles estava prestes a se cruzar. Com tantas pessoas aparecendo por causa do labirinto, a cidade começou a ficar muito mais movimentada. Em troca de ter achado a passagem, o grupo do protagonista pode entrar de graça na dungeon pelos próximos 10 anos. Eles estavam lá para tentar achar os itens do mundo de Saito, e Raelza se perguntava se ele planejava voltar. De repente, Kains, o herói, apareceu para cumprimentar o protagonista por ele ter encontrado um novo caminho, e disse que estava lá para explorá-lo. Após isso, ele foi embora e Monpui apareceu, demonstrando ser gentil. Porém, antes de Saito o cumprimentar, aquela elfa apareceu e o impediu. Na realidade, o sacerdote tinha algo escondido em sua mão, e estava fazendo aventureiros ficarem incapazes de se mexerem. Antes de pegarem ele, o garoto saiu correndo. E antes que eles conseguissem conversar, vemos que o Lorde Demônio e o Ministro estavam voltando da dungeon, com a cabeça de um dragão de prata. Raelza disse que a elfa era habilidosa, e comentou que a dupla que acabou de ir embora era provavelmente os mais fortes de lá. A cena corta para a noite e vemos esses dois acampando, onde o Lorde Demônio comentou que não conseguia nem ao menos usar metade do seu poder original. Mudando de assunto, o ministro comentou que havia uma história sobre um mago que poderia manipular o tempo naquele labirinto, e então eles planejavam recuperá-lo antes que caísse em mãos erradas. De repente, aquele ninja da sombra apareceu, e depois de apunhalar o ministro, deu um fim no demônio. E uma fada também estava lá, dizendo que aqueles dois eram fracos demais. Contudo, antes do pior acontecer, o ministro retornou para o castelo do rei junto do Lorde Demônio, e já tinham usado magia para curar os dois. Ao ouvir sobre o que aconteceu, o rei ficou com vontade de ir para o grande labirinto. Porém, se fizesse isso, se tornaria uma questão diplomática. Com isso, eles estavam fora do jogo, e além deles, o mago com aquele cajado gigante também estava fora, pois como a passagem é estreita, ele não conseguiu passar. De volta para a dungeon, o grupo do protagonista estava tendo dificuldade para lutar contra uma tartaruga gigante, até que a garota do machado apareceu e deu um fim no monstro. O nome dela é Lilisa e é uma caçadora de monstros mágicos. Junto com ela estava Grieve, e como ela venceu o monstro, disse que ficaria com o baú. Como Givre é um mago e ladrão, tentou abrir o baú, porém não era habilidoso o suficiente para aquela fechadura. E então Saito disse que faria isso. Enquanto o protagonista trabalhava, Lilisa olhou melhor para ele e percebeu que Saito era exatamente o tipo de homem que Givre gostava. Assim, depois que o protagonista abriu o baú, vemos que o homem já tinha se apaixonado por ele. Ou seja, o protagonista não abriu apenas o baú, mas também as portas do coração de Givre. Depois de um rival para Raelza aparecer, vemos que Saito havia se separado de seu grupo. Ao andar um pouco, ele encontrou Monpui, que também estava sozinho, então como ambos estavam sem grupo, eles decidiram esperar.
Com medo de algum monstro atacar, Monpui usou uma magia de barreira em si mesmo. E Saito fez o mesmo ao usar água benta. Após um tempo, eles ficaram com fome e enquanto Monpui comia batata sozinho, o protagonista comia alguns sanduíches que ele havia preparado e ofereceu para o sacerdote. Quando Saito fez isso, Monpui percebeu o quão egoísta estava sendo, mas ainda estava com medo do protagonista ter envenenado a comida. Contudo, ele percebeu que se quer ser tratado com gentileza, terá que ser gentil com os outros. Assim, quando os grupos dos dois chegaram e ele viu como Kaiser estava preocupado com ele, Monpui decidiu mudar de atitude. Em outra batalha, a Elsa estava indo bem contra o monstro, porém a elfa apareceu e o derrotou. Com isso, as duas começaram a brigar pelo direito do baú. Assim, a discussão se tornou um duelo. O nome da elfa é Flanriu, e ela começou a luta com muita velocidade, não dando chance para a Elsa acertá-la. Sendo assim, a cavaleira mudou sua armadura para uma forma mais leve. Porém, com essa mudança, a roupa dela também acabou caindo. No fim, as duas acabaram recuando e a sacerdote deu um sermão em sua amada, pois não quer que ela corra perigo, já que ainda não sabe usar magia de renascimento. Porém, Saito acabou as interrompendo, querendo dividir parte do tesouro. Ao encontrar o aspirador de pó, o protagonista correu atrás dele e acabou chegando em um local cheio de coisas do seu mundo. Contudo, depois de uma luz forte, aquele ninja apareceu. Porém, Elsa conseguiu defendê-lo. De repente, ele pisou na sombra dela, mas quando iria finalizá-la, a garota foi salva por aquele anão mago. Enquanto isso, Lafa estava lutando contra outra fada, e o anão conseguiu fazê-los recuar. O nome dele é Gibungli, e ao ver Morlock, ele o reconheceu como seu mestre. Porém, como sempre, o mago não se lembra disso. Ele contou que Morlock era um mago renomado em uma terra distante ao leste, e 20 anos atrás partiu em uma jornada em busca de uma magia proibida. No fim, o nome dele não é Morlock, mas era um pseudônimo que ele usava para cortejar mulheres. O nome verdadeiro dele é Bergen Kron, e quando o anão contou isso para eles, foi atingido por uma kunai. Aquele ninja retornou, porém dessa vez ele não estava apenas com a fada, mas sim junto de 2 demônios poderosos. Voltando no passado, vemos que após o beijo, o ninja foi até a casa da bruxa. Porém, ao entrar no local, encontrou a mulher muito mal e muito mais velha. Ele também encontrou uma fada chamada Primacy, a qual é amiga da bruxa, e contou que a mulher foi enfeitiçada por um demônio no passado. Ele fez com que ela não pudesse envelhecer, e mesmo com um demônio morto, os efeitos da magia continuaram. Contudo, continha uma maldição nesse feitiço, e então se a bruxa se apaixonar, o feitiço é quebrado, e todo o tempo que foi congelado retornará de uma só vez. Aparentemente, a bruxa se apaixonou pelo ninja, e então ele começou a se culpar por ter feito isso com ela. Desse modo, a fada contou o único modo que ela conhece de salvar a bruxa, que é ir até o grande labirinto onde dizem existir um mago capaz de controlar o tempo. Voltando para a luta, Lafa estava dando suporte para Elsa, enquanto o anão lutava contra os demônios esperando Morlock usar um feitiço poderoso. Saito disse para o mago usar uma magia de nível superior, e o ajudou a acertar os demônios. Contudo, isso não causou dano neles, e um dos demônios explodiu a cabeça do protagonista. Por sorte, aquilo era uma magia de ilusão e foi Givre que o salvou. Além deles, o grupo de Flanriu e Monpui também apareceram para ajudar. Vendo que estava em desvantagem, o ninja pensou em fugir, porém eles não pretendiam deixar. Dessa forma, a sacerdote Lafa prepararam um feitiço de purificamento. Porém, sabendo que isso seria o fim de seus amigos, o ninja pulou na frente do golpe. Isso deixou a sacerdote curiosa, pois um assassino não costuma se preocupar com seus amigos. Vendo que não tinha outra alternativa, Primacy ofereceu suas asas como sacrifício para invocar um espírito sombrio de nível 8. Porém, para isso, ela precisava que o ninja cortasse suas asas. A cena corta e vemos ela no passado, quando vários aventureiros tentaram a capturar, o que a fez odiá-los. Desse modo, ela teve a ideia de se tornar uma fada gordinha, pois assim os humanos iriam perder o interesse nela. No entanto, mesmo ela conseguindo engordar, eles continuaram a perseguindo e como ela estava mais pesada, não conseguiu fugir.
Por sorte foi quando ela encontrou a bruxa e ela salvou a vida da fada. Assim as duas se tornaram amigas. Voltando para o presente, o ninja não conseguia arrancar as asas da fada, pois se tornou amigo dela. Ela implorou para Kitsurugi fazer isso, mas ao ver que ele não conseguiria, a fada usou seus poderes para cortar suas asas. Assim, com o feitiço completo, ela usou os corpos deles e criou um pilar cheio de olhos, que acabou ferindo a elfa. Rapidamente, a sacerdote a curou e Raelza precisou defender as duas. Todos aqueles olhos começaram a atacá-los. E mesmo com um feitiço poderoso de Morlock, não conseguiram nem arranhar o monstro. Eles estavam com muitos problemas, e então Saito disse para Morlock que ele deveria usar a magia de parar o tempo, já que o ponto fraco do monstro são seus olhos. No dia que ele abriu aquele livro, não era apenas aquele cogumelo que estava lá, mas também tinha um pergaminho sobre magias para controlar o espaço e o tempo. Com isso, o protagonista perguntou se foi ele quem o trouxe para aquele mundo. A cena corta e vemos o passado do mago, quando a filha dele fez um colar com o nome dele. Ele parecia muito feliz com ela, porém não tinha muito tempo para passar com a garota, pois queria se tornar o maior mago daquele país, e então precisava estudar. Certo dia, quando ele voltou para casa, sua filha estava com febre. Porém, Morlock achou que era apenas um simples resfriado, e então não deu bola e voltou para o trabalho, mesmo que tudo o que sua filha quisesse fosse ficar com ele. Em outro dia, quando ele retornou com o título de Grande Mago, viu que o pior aconteceu. A febre da garota havia piorado e ela acabou falecendo. E infelizmente, por ter gastado todo o seu dinheiro com estudos, ele não tinha mais moedas para ressuscitá-la. Além disso, em seus momentos finais, a sua filha estava segurando com força o colar que ela fez para ele, até mesmo quando perdeu a consciência. Com isso, a esposa de Morlock foi embora e ele estava muito bravo consigo mesmo, pois não adiantava nada ter o título de Grande Mago se não conseguia nem ao menos salvar a vida de sua filha. Contudo, ao ler em um livro sobre a magia de controlar o tempo, ele foi até o Grande Labirinto. Em pouco tempo ele conseguiu encontrar aquela passagem secreta, e ao chegar naquele local com objetos do outro mundo, viu um papel com a magia de parar o tempo e de fazer contato com o outro mundo. De repente ele encontrou um mago muito poderoso e queria aprender a magia de voltar no tempo para salvar sua filha. Desse modo, o mago disse que faria isso caso Morlock o vencesse em uma batalha. Porém, mesmo sendo poderoso, ele acabou perdendo. Aquele mago estava cansado daquele mundo, por isso planejava ir embora. Porém, estava feliz por ter conseguido lutar com alguém como Morlock no final. Assim, antes de partir para outro mundo, decidiu conceder parte do desejo dele. Com isso, achando que tudo o que Morlock precisava fazer era esquecer tudo o que aconteceu, o mago apagou grande parte das memórias dele. Dessa maneira, ele saiu do labirinto sem nem saber seu próprio nome. E ao ter lido errado seu colar, achou que seu nome era Morlock. E então, mesmo que tenha se esquecido de todos os seus crimes do passado, ele não conseguia mais se lembrar do sorriso de sua filha. Voltando para o presente, Morlock não conseguia responder o protagonista. E como não tinham tempo para conversar, Saito disse que o ajudará com o feitiço. Morlock ainda estava inseguro com aquilo, mas o protagonista mostrou que estaria lá para o apoiar. Desse modo, o anão falou para todos chamarem a atenção do monstro. E com a ajuda de Saito, Morlock conseguiu utilizar o feitiço. No entanto, quando o tempo parou, o mago não se lembrava mais do que estava fazendo e nem o porquê estava lá. Morlock possui 100 segundos para o feitiço acabar e ele não fazia ideia do que estava acontecendo. Ele tentou conversar com Saito, o qual não respondia. Porém, ao olhar para sua mão, viu que havia algo escrito. O protagonista pensou que isso poderia acontecer. E então, antes de ajudar Morlock, ele escreveu em sua mão para o mago atacar os olhos do monstro. Desse modo, Morlock se lembrou do que deveria fazer. Assim, elevando seu poder ao máximo, atacou o monstro. Porém, ao tocar no inimigo, viu as lembranças deles. Com isso, Morlock pensou que não queria dar um fim em pessoas que só estavam tentando salvar uma amiga. Quando o feitiço acabou, todos viram o monstro sendo destruído, porém ao verem o mago perceberam que ele havia perdido sua mão. Ao irem ajudá-lo, Morlock pediu para Lafa curar a outra fada antes de sua mão.
O que ninguém entendeu, porém o mago explicou a situação. Basicamente, ele usou metade de sua magia para causar dano apenas o suficiente para não matá-los. E ao mesmo tempo ativou o cancelamento mágico. O plano deu certo, porém acabou explodindo seu braço no processo. A Elsa ficou muito feliz que ele estava bem, então o abraçou. E descobrimos que ela é a filha adotiva de Morlock. No chão, o ninja pediu um favor a eles, que deixasse os demônios fugirem, dizendo que nada daquilo era culpa deles. Ele contou o que fez contra o cavaleiro e o ministro. E então sabia que seria morto, por isso pediu que eles deixassem a fada e os demônios irem embora. O ninja disse que estava à procura de um mago chamado Kron. E então o anão disse para ele que esse mago era Morlock. Ao ouvir isso, o ninja teve esperança de salvar a sua amada. Mas, de repente, algumas espadas mágicas apareceram. Quem estava ali era o ministro e o Lorde Demônio, os quais estavam prontos para dar um fim em Kitsurugi. No entanto, um dos demônios o salvou, e o outro foi para cima deles. Porém, quando o Lorde Demônio revelou a sua identidade, descobrimos que ele era o tio daquele demônio. Como eles estavam vivos, Saito percebeu que o ninja não tinha matado ninguém. E então, se aqueles dois perdoassem Kitsurugi, o ninja não precisaria morrer. Lafa lembrou o protagonista que aquele homem quase o matou, porém Saito não se importava com isso. Eles contaram toda a história para todos. E Morlock disse que não conseguiria ajudá-los, pois apenas conseguia parar o tempo por alguns segundos. Além disso, vemos que algumas memórias dele voltaram, pois ele conseguia se lembrar daquele mago que o derrotou no passado. Morlock falou sobre ele e disse que o mago não poderia mais ser encontrado, pois foi para outro mundo. De repente, o ministro disse que havia uma maneira de salvar a bruxa e quem tem o poder para isso é o rei. No entanto, essa magia requer algo específico, a vida de alguém ligado àquele a ser rejuvenescido. Ao ouvirem isso, os demônios tentaram dizer para o ninja não fazer aquilo. Porém, Kitsurugi já estava decidido. Como iria ser morto de qualquer jeito, o ninja disse que preferia usar sua vida para salvar sua amada. E então implorou que eles o ajudassem. O ministro disse que ajudaria caso todos presentes fingissem que nada daquilo aconteceu. Assim, com todos concordando, os demônios foram mandados embora. E antes de Kitsurugi partir com eles, perguntou para Saito quem ele era. O ninja percebeu que o protagonista era o mais fraco de lá. Porém, ele agia como o coração do grupo, e se não estivesse lá, eles poderiam ter vencido. Com isso, Saito disse que era apenas um faz-tudo e eles foram embora. Continuando explorando, eles encontraram aquele local cheio de coisas do mundo de Saito. Porém, como os outros aventureiros também estavam chegando, o protagonista saiu correndo para pegar os melhores objetos de seu mundo. Enquanto isso, o anão foi conversar com Morlock e perguntou se ele havia recuperado suas memórias. De repente, o mago tirou o capacete de seu aprendiz e revelou que havia um filhote lá o tempo todo. Ele começou a fazer carinho no cachorro, como se lembrasse dele, porém aquele era o filhote do cachorro de Morlock. E ele ainda não se lembrava do anão. A cena corta e vemos o rei indo até a casa da bruxa. E quando chegou na frente dela, sacou uma espada chamada Giro Espiritual. Ela tem o poder de roubar a força vital de seus inimigos. E então, para salvar a bruxa, ele pretende cortar o ninja com ela. Com isso, o rei começou, e algum tempo depois, a bruxa acordou com sua juventude de volta. E ao sair de casa, deu de cara com o ninja, que estava sem uma perna e um braço. Voltando para o momento que o rei usou a espada, ele pegou algumas partes do ninja e as asas da fada, por isso ele ainda estava vivo. Entretanto, a bruxa não se lembrava mais de nada e perguntou quem ele era. Assim, o ninja foi embora e a fada que estava com ele o chamou de covarde. Ao oferecer suas asas, ela perdeu seus poderes mágicos e voltou a ser magra. Prima-se queria que ele voltasse e conquistasse a bruxa novamente. Porém, Kitsurugi não achava que merecia ser feliz. De repente, ele viu que alguns delinquentes estavam incomodando a bruxa. E como a fada disse que sua amiga ainda estava fraca, o ninja saiu correndo para ajudá-la, fazendo os homens irem embora. A bruxa o agradeceu por isso e Prima-se fez com que os dois voltassem a conversar. Além disso, descobrimos que aqueles homens eram os demônios disfarçados. E isso foi um plano da fada, a qual tem certeza que eles irão se apaixonar de novo. Depois de pegarem tudo o que queriam, o grupo do protagonista saiu da dungeon.
e Saito agradeceu a todos pelo apoio. Quando os novos amigos deles foram embora, Raelza voltou com o assunto de Morlock ter invocado o protagonista para lá. Na hospedaria, o mago contou que havia uma pessoa nas memórias que ele perdeu que ele queria ver mais do que tudo na vida. Porém, não se lembra de quem é. E na manhã que o protagonista apareceu, ele se lembrou que tentou usar a magia de invocar algo de outro mundo. Basicamente, Saito foi invocado para lá por acidente. Mas isso acabou salvando a vida dele, o qual seria atropelado por um caminhão. Com isso, Lafa perguntou se Morlock conseguia mandar Saito de volta. E Raelza demonstrou não querer isso. Desse modo, ela saiu correndo e o protagonista a seguiu. Saito contou que não pretende voltar, pois não há ninguém que precise dele naquele mundo. Ele contou que estava feliz por estar sendo útil para eles. E então perguntou se ela precisava dele. Antes que ela pudesse responder, o monstro apareceu, e enquanto ela rasgava o monstro ao meio, Raelza disse que ele é a pessoa que ela mais precisa nesse mundo. Depois de tratar dos ferimentos dela, Saito disse que quer ficar com a pessoa que mais precisa dele, e os outros apareceram. Voltando ao assunto, Raelza perguntou se Morlock conseguia mandar Saito de volta. Porém, ele tem dúvidas sobre isso, e disse que mesmo se tiver sucesso, provavelmente mandaria o protagonista de volta para aquele mesmo momento. Ou seja, se ele voltar, será atropelado. De repente, aquele mesmo monstro mordeu o mago. Porém, o protagonista não tinha mais o remédio para o veneno dele. Por causa disso, no dia seguinte, eles foram sem Morlock para o labirinto. Porém, depois de dias, quando retornaram, não o encontraram na cama. Então um funcionário apareceu e disse que o homem que estava lá morreu há 3 dias atrás. A cena corta e vemos um cão de caça do reino dos demônios. Ele se orgulhava de ajudar seus soberanos em caçadas. Porém, certo dia, o cão se apaixonou por uma loba que estava perdida. Voltando para o grupo principal, o corpo de Morlock havia sido colocado no galpão, em busca de evitar a decomposição. Contudo, uma parte dele foi comida por um cachorro, e ele foi enterrado. Eles precisam que o corpo esteja em boas condições para revivê-lo. A Elsa não conseguia acreditar que aquele veneno o matou, sendo que eles sobreviveram a perigos muito maiores antes. Ela e Lafa não estavam confiantes em revivê-lo, pois além de ter uma chance de não dar certo, eles não tinham dinheiro suficiente para reviver alguém de um level tão alto. No entanto, o protagonista não queria desistir, e então convenceu as duas, apesar da baixa probabilidade. Com isso, eles se separaram para buscar as ferramentas para desenterrá-lo. Porém, pode ser tarde demais. Voltando para o cão guerreiro, ele e a loba se tornaram um casal, e estavam muito felizes até que o soberano dele disse que queria empalhar a loba. Assim, mandou que ele a trouxesse para lá. Por isso, ele decidiu fugir junto de sua amada para o reino humano. Porém, um demônio apareceu para atrapalhá-lo. Com a ajuda de sua amada, o cão conseguiu vencer o inimigo, mas isso custou a vida dela. Isso deixou ele extremamente triste, e apenas queria encontrar uma maneira de partir junto com ela. Porém, ele acabou descobrindo que ela estava grávida e o filho dele havia acabado de nascer. Voltando para o túmulo de Morlock, Lafa percebeu que o corpo não estava mais lá, e quando os outros dois estavam voltando com as ferramentas, encontraram um mago morto-vivo. Eles estavam sendo atacados e acreditavam que era Morlock. Contudo, quando seriam atingidos, o verdadeiro Morlock apareceu e deu um fim no monstro. Ele estava apenas com seu esqueleto, porém conseguia fazer o seu corpo voltar ao normal. Aparentemente, o Morlock é um mago tão poderoso que mesmo se morrer, consegue voltar à vida após um dia, por causa de uma magia que só é eficaz uma vez. No entanto, algo estava errado. Ele ficava alternando a sua aparência normal para a de esqueleto, e disse que é por causa da parte do corpo dele que estava faltando. Ele mostrou que o cachorro havia comido a madeiraca dele, e então ele só conseguirá voltar ao normal caso recupere a parte que falta. Morlock estava muito chateado, e disse que sua peça se comparava com um rei madeiraca, ou seja, aproximadamente 30 centímetros. O protagonista ficou impressionado, dizendo que tinha apenas metade disso, o que fez Raelza ficar com vergonha. No lado de fora, o anão mago estava ouvindo tudo e estava com uma enciclopédia mágica que poderia ajudar. Ele leu sobre a magia de ressurreição e disse que se conseguirem recuperar a energia mágica que foi perdida, conseguirão ressuscitar Morlock completamente.
Basicamente, eles precisam encontrar o cachorro. E quando alguns saíram para procurá-lo, o protagonista descobriu que quem escreveu aquele livro foi o próprio Morlock. Voltando para o cão, ele e seu filho já estavam há 6 meses no reino humano, e o pequeno já sabia como caçar. Entretanto, durante uma noite, o cão percebeu que seu mestre havia lançado uma magia nele, o que o fazia ainda estar vinculado a ele. Tentando procurar o cão, Lafa e o anão usaram uma magia de rastreio. Porém, Morlock tinha tanta magia que estava os atrapalhando. De repente, a elfa e a sacerdote apareceram. Elas se assustaram com a aparência de Morlock, mas logo entenderam a situação. Perto de lá, o protagonista estava colocando cartazes do cachorro na rua. E quando a elfa viu, se lembrou de alguns pedidos de trabalho e um falava sobre esse cão. Dessa maneira, eles tinham uma ideia de onde encontrar o cachorro. Falando nele, dia após dia seu corpo ficava cada vez mais fraco. Porém, pensando em seu filho, ele continuou, até que acabou encontrando o corpo de Morlock. E como lá era uma fonte gigantesca de magia, ele comeu uma parte do corpo do mago. Após fazer isso, a energia em seu corpo estava transbordando, e ele começou a atacar alguns aventureiros. Enquanto procurava sozinho com Saito, Morlock decidiu que era o momento para ter uma conversa séria com ele. Ele perguntou o que o protagonista achava de Raelza. Basicamente, ele queria saber se Saito gostava de sua filha. Com isso, descobrimos sobre o passado da garota, onde a mãe dela era tudo o que restava para ela. Porém, quando ela saiu nas montanhas à procura de comida, nunca mais voltou. Raelza já tinha perdido seu pai enquanto lhe matava um lobo, e acredita que sua mãe pode ter lutado até a morte contra a companheira desse lobo. E enquanto ela esperava pela mulher, ela sobreviveu por causa de sua força de vontade. E quando ela encontrou um lobo filhote, sentiu que era parecido com ela, assim os dois viveram juntos por alguns anos. Morlock a conheceu após isso e ela foi morar com ele como uma aventureira. O mago a considera sua filha, e como ele está sentindo que pode partir em breve, quer que Raelza fique com alguém que ele confie. Dessa forma, ele pediu para o protagonista se casar com sua filha. E vemos que o cão demoníaco está mais perto do que eles imaginam. Ao ver que Morlock ainda estava vivo, o cão foi atrás dele em busca de mais poder. E na conversa do mago com o protagonista, Saito percebeu que Raelza gostava dele. Morlock disse que o único homem que ele confiaria sua filha era Saito. E então, mesmo não achando que era o suficiente para ela, disse que aceitaria o pedido. Dessa forma, ele pediu para o mago que o permitisse ficar com a filha dele. E Morlock chorou de felicidade, dizendo que agora ele apenas precisava dizer isso para Raelza. De repente, o cão apareceu e arrancou o braço de Morlock. E enquanto isso, os outros estavam preocupados com a demora deles. E então Raelza e Lafa foram procurá-los. Ao chegarem, elas viram os dois no chão e a cavaleira partiu para cima do monstro, enquanto a fada curava o protagonista. Durante a batalha, o cão infernal usou fogo para destruir um dos braços de Raelza. Mas mesmo nesse estado, ela conseguiu derrotá-lo. Entretanto, antes de dar o golpe final, o filhote do cão apareceu e isso fez com que ele recuperasse sua sanidade. Com isso, admitindo sua derrota, ele queria que ela terminasse com aquilo, mas pediu que ela poupasse a vida de seu filho. Mesmo muito brava, ela aceitou o pedido. Mas antes do golpe final, um demônio apareceu. Ele era irmão daquele que o cão havia derrotado no passado, e estava tentando levar o cão de volta para o mundo deles. Saito não deixou isso acontecer, e com seu braço curado, Raelza partiu para a batalha. Porém, a magia do monstro seria mais rápida do que ela. Para proteger sua amiga, Lafa sacrificou algumas moedas de ouro, e criou um escudo poderoso, assim Raelza venceu a batalha. No entanto, algo pior do que aquele demônio estava saindo de dentro dele. Aquele é o soberano daqueles demônios e apareceu para levar o cão de volta. O demônio tentou dar um fim em todos eles, mas Lafa os protegeu, ficando muito ferida. Sabendo que aquele não seria um inimigo que eles conseguiriam vencer, Raelza mandou Saito fugir junto de Lafa, dizendo que ele só iria atrapalhar. Na realidade, ela não queria dizer aquilo, apenas queria salvar a vida das pessoas que importam para ela. Saito também tentou salvar o filhote e, pensando no que poderia fazer para ajudar, teve uma ideia. Quando Raelza estava prestes a morrer, o protagonista apareceu e conseguiu salvar a cavaleira, e então ela cortou o demônio ao meio. No entanto, isso não era o suficiente para vencer.
e com suas duas bocas ele tentou congelar o corpo de Raelza. Porém, Saito a empurrou e foi atingido no lugar dela. Raelza precisou defender o protagonista e vemos que Saito havia arrastado o corpo de Morlock para perto do cão demoníaco. Como os dois dividiram parte do mesmo poder mágico, eles conseguiram conversar em um mundo astral, onde ambos viram que eram pais que estavam preocupados com seus filhos. Raelza não conseguia mais lutar, mas ainda tentava proteger seu amado até que a cabeça do demônio foi cortada e Saito foi descongelado. Morlock havia retornado e estava mais poderoso do que nunca. Assim, ele explodiu o demônio com uma magia de fogo extremamente poderosa. Contudo, ao ir até eles, vemos que o mago estava com orelhas de cachorro. A cena corta e vemos a história de dois demônios gêmeos, os quais foram mandados batalharem até a morte pela mãe deles. De repente, o de manto branco atacou seu irmão, porém o de manto preto era mais forte e deu um fim nele. Após isso, a mãe apareceu e começou a se alimentar do seu próprio filho, pois havia uma lenda que nessa família, se ela comer o vencedor da Batalha dos Gêmeos, receberá a juventude eterna. No entanto, o outro gêmeo se levantou e a atacou. Como ambos iriam morrer por causa de seus ferimentos, eles decidiram se juntar e virar apenas um corpo. Assim nasceu aquele demônio que vimos antes. Voltando para o grupo principal, Morlock tinha até uma cauda, mas não se lembrava do que houve. Graças a Lafa, ele conseguiu se lembrar que havia unido seus poderes com o cão demoníaco. Enquanto isso, o anão mago estava tendo problemas para lutar contra tantos mortos-vivos. Porém, a elfa e a sacerdote apareceram para salvá-lo. Morlock havia feito um acordo com o cão, em troca de pegar todo o poder e iria cuidar do filhote. Porém, o mago planejava devolver o poder dele e tirar a maldição que foi colocada pelo demônio. De repente, uma estaca de gelo atingiu Morlock. Era o demônio que ainda estava vivo. No entanto, aquilo não era nada para Morlock e ele conseguiu recuperar sua juventude. E estando extremamente poderoso, o mago conseguiu invocar aquele mesmo golem para onde ele se teleportou uma vez. E o controle dele era tão grande que mesmo destruído, Morlock conseguia controlar cada parte do monstro. Como vingança por ele ter se metido com sua família, Morlock decidiu lutar a sério, assim fazendo uma barreira em seus amigos. Ele teleportou um meteoro para lá. A regeneração do demônio era tão poderosa que ainda estava o mantendo vivo. E quando Morlock daria o golpe final, se esqueceu do encantamento do feitiço. Desse modo, quando seria atingido, Saito apareceu e usou a espada de Raelza para cortar o demônio. Assim também ajudou o mago a se lembrar do encantamento e o demônio foi finalizado. Ou foi isso que eles pensaram. Muito feliz com a vitória, Raelza foi beijar seu amado, mas o demônio insistente tentou impedi-los. Por sorte, o filhote apareceu e destruiu o que faltava do demônio, que de uma vez por todas morreu. Para ter certeza disso, Lafa disse que iria purificar o lugar, e como os outros apareceram, ajudaram com isso. Quando a batalha acabou, vemos que o filhote os culpava pela morte de seu pai, e como Raelza viveu com um lobo, entendeu que ele queria se vingar. No entanto, Morlock apareceu e o abraçou, fazendo o filhote se lembrar de seu pai. O mago planejava quebrar a maldição do cão e devolver a parte do poder dele. Porém, isso poderia fazê-lo voltar a ficar com aquela aparência de esqueleto. Raelza não gostou disso, porém Morlock disse que entende o cão, pois também é um pai que se preocupa com seus filhos. Com isso, Morlock começou a transferir magia para o cão até ele se levantar, mesmo que para isso tenha que usar seu próprio poder. A cena corta e vemos o cão prestes a partir, até que ele encontrou sua amada. Porém, ela explicou que ele ainda não poderia viver com ela. Assim, ele acordou e viu seu filho. Como Morlock estava desmaiado, Raelza se despediu do cão por ele. Com isso, o cachorro prometeu que pagaria essa dívida um dia, mesmo que a cavaleira tenha dito para ele não se aproximar mais daquela cidade. Por causa dessa batalha, o protagonista dormiu por um dia inteiro e Raelza estava todo esse tempo ao lado dele. Ele queria saber sobre Morlock, mas viu que o velhote estava bem, já que a magia dele é praticamente inesgotável. Saito pediu para Raelza subir com ele até o topo do labirinto e lá conversar sobre o que aconteceu. Saito disse que precisava dela, mas antes deles revelarem seus sentimentos um para o outro, Gibbon lhe apareceu para pedir a ajuda do protagonista. Contudo, vemos que Raelza estava muito feliz e Lafa deu um sermão no anão, por ele ter estragado o clima do casal. Acabamos descobrindo que Morlock havia um segredo.
Quando ele rejuvenesceu mesmo depois de recuperar a sua madeiraca, um milagre aconteceu, ele virou uma mulher. Além disso, achou Saito muito bonito e pensou se teria se apaixonado por ele caso tivesse nascido mulher. Entretanto, vemos que os sentimentos do mago continuam confusos. Em outro dia, o protagonista estava criando um novo mecanismo para ajudar Raelza em batalha, e quando ela foi testar, viu que havia um grampo de cabelo na ponta. Ele quis dar um presente surpresa para ela, o que deixou ambos muito felizes, e vemos que a ideia de tudo isso foi de Lafa. Em mais uma aventura, eles acabaram encontrando um monstro com um rosto muito parecido com Morlock, o que deixou o mago com medo que seus companheiros não conseguissem atacar com força total. No entanto, foi exatamente o contrário, pois eles ficaram mais animados ainda em destruírem o monstro. Em outro dia, o protagonista encontrou um objeto que seria perfeito para Lafa se banhar. Assim, ela não perdeu tempo. Porém, no dia seguinte, a fada estava com o tamanho de um humano. Por causa disso, ela decidiu aproveitar o seu dia junto de Saito, porém se animou demais e acabou se esbarrando em um homem. Ele tentou se aproveitar da situação, mas Saito apareceu e mostrou que não era tão fraco quanto parecia. Desse modo, vemos que algo mudou dentro da fada, ela criou sentimentos por Saito. Contudo, no dia seguinte ela voltou ao normal e ficou feliz em ser de outra raça, assim não iria querer ficar com o amor de sua amiga. Eles contaram para Raelza o que aconteceu, até que Kibungle apareceu com aquela enciclopédia mágica e contou que aquele objeto era um item mágico capaz de aumentar o tamanho de seres por um determinado tempo. No entanto, quando Morlock apareceu sem roupa no quarto, usou o objeto para cobrir sua madeiraca, e o negócio acabou ultrapassando até a janela. Em outro dia, o protagonista estava ficando sem dinheiro, até que viu uma idosa com problemas e a ajudou. Aparentemente, o protagonista já estava famoso entre os cidadãos de lá, e ao ouvirem o nome dele, várias pessoas pediram ajuda. O protagonista passou o dia todo ajudando os cidadãos, e conseguiu dinheiro suficiente para pagar a janta de seu grupo. Raelza e Lafa disseram que ele deveria ter cobrado mais, e o protagonista começou a pensar na ideia de se tornar um faz-tudo naquele mundo. De repente, todos os personagens que se tornaram amigos deles também apareceram em busca da ajuda de Saito. Desse modo, como aquilo acabou se tornando uma festa, o protagonista percebeu como era querido por todos, e mais do que nunca percebeu que aquele mundo era o lugar dele. E com direito a uma dancinha com todos os personagens, acaba a primeira temporada de Handmaid Saito. Se gostaram do vídeo, deixem um like e se inscrevam no canal. Espero que tudo esteja bem com vocês. Até a próxima!